Olá, irmãos. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Gostaria de ler o texto de Isaías 37, de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse: Dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra ti. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe nesse culto do lar, nesse culto da família. Vou orar pelos irmãos. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine a vivermos e a tratarmos os momentos de crise do modo com que o Senhor quer. Na dependência do Senhor, buscando a Tua graça, buscando e esperando a salvação que vem de Ti. Por favor, ó Deus, fale conosco através desse texto, ilumine aos nossos corações, ilumine os corações das pessoas que estão nos ouvindo de modo aflitas, que estão contritas, que estão angustiadas, que estão, ó Pai, às vezes relapsas sem perceber que esse momento é um momento muito sério na história do mundo, na história das pessoas, Pai. O mundo nunca viveu uma pandemia nesta proporção. Então nós queremos, ó Pai, no meio da crise, no meio do caos, saber o que o Senhor quer que nós façamos. A Tua palavra é o melhor meio para isso. Aliás, a Tua palavra é o único meio para compreendermos qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Fala ao coração de cada familiar, de cada pessoa que está ouvindo, ó Pai, esta mensagem. Que o Senhor alcance os corações, traga repouso, traga refrigério, traga direcionamento, traga arrependimento. Aquilo que o Senhor quiser fazer, ó Pai, faça para a honra e glória do Teu próprio nome. Nós pedimos no nome e no amor de Cristo Jesus. Amém, Pai. Muito bem, queridos. Eu fico pensando em momentos de crise e nós deveríamos perguntar como que a gente pode agir em momentos assim. Nós estamos vivendo, aliás, um grande momento de crise, né? Há uma crise absurda acontecendo no mundo. As pessoas estão em pânico. Você vai na rua, você sai e as pessoas estão quietas. Fui há pouco na pizzaria retirar uma pizza, né? Comprando, sem comer nada lá, só pegar e retirar. Um silêncio, ninguém fala nada. Estão consternados. O mundo e as pessoas estão consternadas. E a pergunta e eu gostaria de trabalhar este tema agora à noite, eu aqui à noite e os irmãos durante o dia todo aí de amanhã. O que fazer em momentos assim? Como nós podemos agir em momentos desse jeito, momentos de crise absurda? Eu fujo, vou para algum lugar, faço alguma coisa escondido, vou para uma casa de campo longe, vou para um sítio, eu me escondo. Será que essa seria a solução? Ou eu enfrento de frente, não tomo as medidas nada, de precaução, Deus é comigo. Nós temos ouvido também pessoas falarem assim, né? Você não tem fé? Então vai,
vai, né? Enfrenta, sai, isso é bobagem. Até alguns líderes religiosos estão desafiando as autoridades e falando para os seus fiéis irem às igrejas e estarem lá cultuando a Deus, o que é uma afronta às autoridades e não é o melhor a se fazer no momento. O que fazer? Como enfrentar essa crise mundial? E mais específico, como enfrentar as crises do nosso coração, que o pecado trouxe a gente? Se a gente saísse um pouquinho e descolasse um pouquinho dessa pandemia, como enfrentar as crises do nosso coração? Eu acho que nós deveríamos pensar deste modo. A crise que nos afastou de Deus, a crise que nos afastou do relacionamento com o Senhor. Creio que esse texto é um texto muito propício para o momento. Eu gostaria de meditar, ainda que de um modo breve, que você ouvisse, que você ponderasse comigo, em algumas coisas muito específicas que esse texto nos dá como resposta ao que fazer em momentos de crise. Em primeiro lugar, creio que o texto está nos lançando a tomar a seguinte atitude: a reconhecer nossa impossibilidade de nos salvar. Reconhecer a nossa impossibilidade de nos salvar. Vamos entender um pouquinho do contexto que foi escrito e o que Israel e especificamente o reino de Judá e Jerusalém está passando. O ano do texto é 701 a.C. Ezequias é um rei descendente da linhagem de Davi, então é um rei do trono de Davi, ele é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Ele tem aqui por volta de 39 anos, é um rei relativamente novo, ele reinou por 29 anos sobre Judá. Ele foi um bom rei, um rei que restabeleceu o culto ao Senhor, que celebrou a Páscoa ao Senhor, que fez diferente do que o seu pai Acás, um mau rei, havia feito com Jerusalém, com Judá. Acás era um rei que fazia muitas alianças políticas, que havia feito aliança com Senaqueribe e que agora, na sucessão de Ezequias, está sendo mudado tudo isso. Aliás, Senaqueribe, ele é o imperador do grande império assírio, o império anterior ao babilônico, um império grande, poderoso, um império ruim, mau, que subjuga os que são dominados por ele. Até os historiadores dizem que neste momento 46 cidades muradas, né? Os muros da defesa das cidades haviam sido destruídos e Senaqueribe já havia tomado 46 cidades e já havia feito 200 mil homens cativos. O que causa muito medo, causa muito temor. Senaqueribe enviou um mensageiro chamado Rabsaque, um arauto dele, disse a Rabsaque para falar para Ezequias se submeter ao seu domínio e que Ezequias não tinha chance nenhuma contra ele. Como eu disse, Ezequias está longe de fazer acordos com Senaqueribe, o que deixa Senaqueribe cada vez mais irado. E o Império Assírio, Senaqueribe está chegando, está às portas de Jerusalém para tomar Jerusalém. Então, em meio a esta catástrofe, que pré-anuncia uma catástrofe, Senaqueribe chegando, Ezequias vai consultar o profeta Isaías, o autor deste livro, e vai pedir ajuda, pedir auxílio a ele. Muito interessante a gente fazer uma ponte, talvez não numa aplicação direta, mas um paralelo para o período que nós estamos. O mundo empolvoroso, até o povo de Deus apático, vendo o que vamos fazer, como que vamos lidar com essa situação. Se Jerusalém está prestes a ser invadida, a nossa vida, as nossas casas, a nossa saúde está também prestes a ser invadida pelo mal que esta pandemia, que este coronavírus trouxe para o mundo. Meio a esse contexto, o rei Ezequias age de um modo muito peculiar.
E eu acho que ele traz esse ensinamento e esta constatação de que ele não pode lidar com o grande mal que está achegando, que está perto dele. Observe no verso 1 que, tendo ele ouvido tudo isto, ouvido Rabsaque e a afronta que o arauto, que o mensageiro de Senaqueribe, Rabsaque, deu a ele, ele faz algo muito peculiar que nos conta, que nos mostra humildade, que nos mostra consternação. Ele rasga as vestes, sinal de pranto, sinal de constatação de males. Que mal é esse que estamos por surgir no nosso meio, surgir no nosso entorno? Que mal é esse? Ele se cobre de pano de saco, um sinal de humilhação bem claro, e vai à casa do Senhor. Parece que o texto está nos fazendo pensar que ele entendeu que não tinha como lidar com aquela situação, que não tem como reagir a tudo aquilo que está no seu entorno. Repare, Ezequias vai à casa do Senhor, um grande sinal de que ele vai buscar socorro em alguém, em algo muito maior do que ele, porque ele já entendeu pelos sinais de rasgar as vestes, cobrir-se de pano de saco, que ele não tem como lidar com aquela situação. É bom nós estarmos cientes que há uma impossibilidade de salvamento em nós. É muito bom. Isso é muito bom quando nós olhamos a nossa situação. E agora eu quero que você tire os olhos somente da pandemia, e isso é um sinal muito claro que a gente não tem o que fazer. Pessoas muito capacitadas não têm como lidar. Se ricos e pobres são acometidos, isso parece ser uma grande ilustração, um grande sinal do pecado. Nós não temos como lidar com o pecado que está em nós. Há uma impossibilidade de salvação. Não há boas obras que nos salvem. Não há nada que nos tire do mal que o pecado nos lançou. E nós deveríamos fazer como o rei Ezequias, rasgar as nossas vestes, cobrir-nos de pano de saco, o nosso coração ficar conduído, humilde, mostrarmos que estamos sendo acometidos do pior mal que o mundo já sofreu, óbvio, que é, obviamente, o pecado entrar no mundo. Irmãos, o texto continua e algumas coisas ainda nos chamam a atenção, que ele faz os seus enviados ao profeta Isaías também se cobrirem de pano de saco e rumar para ouvir o que Deus pensa de tudo isso. Muito interessante, porque o rei move os seus ao seu lado e fala para os seus que estão ao seu lado e que vão representá-lo, que este é o estado do governante. Um estado de desespero, um estado de constatação de que ele não tem o que fazer. E quando não se tem o que fazer, o que faz? Vai buscar socorro com o profeta de Deus, vai ouvir o que Deus pensa de toda essa situação. Aliás, ouvir o profeta é ouvir de modo direto a Deus. É como abrir as nossas Bíblias e ouvir a palavra do Senhor, que vem a nós de modo direto, de modo claro, de modo tão objetivo. Quando estamos desesperados, deveríamos tomar a mesma atitude de Ezequias e buscar Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer da gente? Como que o Senhor quer que a gente reaja? Como que o Senhor quer? Nós estamos entendendo que nós não temos como lidar com essa situação. Só o Senhor pode nos dizer. E o desespero é tanto que no verso 3 ele usa expressões muito claras, né, mostrando esse desespero. Ele diz assim no verso 3: este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Opróbrio é grande desonra. Nossa situação está calamitosa. Fazemos um paralelo muito claro, né, com o mal deste mundo, com aquilo que nos acomete. Ele usa um ditado. Ele diz assim, muito interessante pensar que chegam-se as horas, né? Chega a hora da mulher dar à luz a um filho e não há quem lhe ajude. Ou seja, ele constata que chegou um momento que ele precisa de ajuda, mas não tem quem ajuda. E quando não tem quem ajuda, ele vai até o Senhor para buscar ajuda. Por isso ele busca socorro
em meio ou para ouvir o profeta. É incrível como as pessoas querem socorro de Deus em meio à calamidade. Hoje a gente ouve, né? Só o Senhor para ter misericórdia. Hoje eu estava aqui ajudando um rapaz na rua que precisou de um certo tipo de ajuda, um moço, e não é evangélico, não teme ao Senhor, e ele falando de Deus, mas falando com aquela dúvida, que Deus é que pode socorrer. Aí na sequência ele fala assim, eu não sei se Deus tem alguma coisa a ver com isso, ou seja, saber que existe um Deus que rege a história, ou pelo menos que um Deus que está na história, mesmo homens que antes não ligavam, em meio ao caos já começam a pensar nessas coisas. Irmãos, como é difícil nós termos humildade, mas isso é necessário, termos humildade de constatar, nós não podemos fazer nada. Você pode fazer o que você quiser, você pode fugir, você pode colocar álcool em gel na mão, você pode não tocar em ninguém, mas se Deus quer nos tratar em meio a isso, se Deus quer até nos tomar em meio a isso, Ele vai fazer. Irmãos, nós agora nesses dias temos a impressão que a nossa vida é realmente muito pueril, muito breve. Nós não temos muito aonde socorrer. Então deveríamos andar humildes, resignados e pensar, em primeiro lugar, que nós não somos nada, que nós não temos nada. O mundo foi virado de cabeça para baixo. O dinheiro meio que perdeu o seu valor. Os primeiros casos, as pessoas estão morrendo no Albert Einstein. Os governos, os médicos, eles dão uma resposta meio dúbia, sem saber direito o que fazer. Deus está humilhando os homens e colocando os homens no seu devido lugar, colocando os homens aonde eles devem estar sempre, na condição de pó. É o que nós somos, pó. Hoje nós estamos aqui e amanhã não estamos mais. Somos como neblina, Tiago também nos lembra. Então a primeira atitude que deveríamos ter em meio a tudo isso, eu gostaria de lhe encorajar seja humilde, reconheça. Você e eu não temos condição nenhuma de nos salvar. Segundo lugar, uma boa e clara atitude que o texto nos mostra, nós devemos buscar a graça de Deus. Devemos buscar a graça de Deus. O verso 4 e 5 nos mostra bem isso quando eles chegam até Isaías e no verso 4 eles dizem: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, o mensageiro de Senaqueribe. A ideia será que Deus está atento a isso? E não é uma reclamação, é um pedido de súplica. A ideia do autor sagrado é colocar-se em súplica aí. Se Deus ouviu isso, Ele não se moveria em nosso favor. Ele não viria ao nosso encontro. Ele não estaria disposto a mudar a nossa sorte. E aqui há uma constatação dupla. Já que eu sei que eu não sou capaz de mudar essa situação, já que eu sei que eu não consigo mudar isso que está acontecendo, eu vou à casa do Senhor. Ezequias faz isso, e agora ele busca o profeta e ele fala: será que porventura não ouviu as afrontas que Rabsaque fez contra o Deus Altíssimo, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? Ele chama a Deus para a história e fala: Senhor, será que o Senhor não ouviu? Será que o Senhor não está atento? E ainda ele nos mostra que deveríamos, já que entendemos que Deus pode estar ouvindo e fazendo alguma coisa, então contemos com a graça de Deus. Graça é um dos atributos maravilhosos que nós precisamos entender da vontade, da parte de Deus. Ao homem cabe a perdição e a destruição e a morte, também sabemos isso, porque entendemos que todo mal que está nesse mundo, inclusive esse coronavírus, a culpa é do homem e é do pecado nele. Então o homem deve voltar-se para Deus e buscar graça. Todo mal que está no nosso coração, e agora foge um pouquinho novamente da pandemia, e pense no pecado que está em nós. O que nós merecemos é a morte, o que nós merecemos é o inferno, o que nós merecemos é a desgraça, mas devemos buscar e contar com a graça de Deus e falar para o Senhor: o Senhor está vendo o meu estado, o Senhor está vendo quem eu sou, o Senhor está vendo a minha
a minha situação, se porventura o Senhor quiser, me salva, muda a minha história. Gostaria de lhe encorajar humildemente, voltar-se para o Senhor em oração, e é isso que eles vão fazer. Eles vão pedir e eles vão falar: faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. O rei está preocupado com o povo. O rei fala assim: olha quanta gente que está sofrendo, que vai sofrer. Senhor, volte-se para nós. Irmão, este é um momento de súplica e de orações. Esse é um momento de clamor. Esse é um momento de falar para Deus: Senhor, será que o Senhor ouviu a nossa situação, quem somos? Senhor, olha o mal do mundo. Este é um tempo, eu já disse isso em outros momentos, mas eu queria reafirmar. Nós clamarmos pelos governantes, eles estão perdidos. Para nós clamarmos pelos cientistas, pelos médicos, eles estão correndo atrás, mas mesmo que sem saber, para clamar pelos mais necessitados, até nos ofertarmos naquela ideia de oração prática. Eu oro, mas eu também estou aqui para responder a oração que eu faço ao Senhor. Este é o momento de clamor. Orar pelos nossos familiares, orar pelos mais necessitados, voltar-se para a igreja, orar e clamar pelos nossos missionários, cuidar deles, cuidar dos mais necessitados da igreja, orar e atender às necessidades uns dos outros, pelos que ainda subsistem. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Na segunda-feira, você não sabe o que vai acontecer. Mas certamente Deus está no controle, e é por isso que nós deveríamos nos voltar em súplicas e em orações e conversar com o Senhor intensamente. Faça isso. Este é o incentivo que eu quero te deixar. Em terceiro e último lugar, o que nós devemos fazer em momentos de crise é esperar pela salvação que vem do Senhor. E repare que agora o profeta Isaías, ele se pronuncia, e quando ele fala, eu já disse, ele fala de modo direto pela boca do Senhor. Ele é a boca do Senhor, e ele fala como o Senhor falando: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor. Ou seja, de modo muito claro, Deus está falando com eles. Ele diz assim: não temais por causa das palavras que ouvistes, com as quais vós, os servos do rei da Síria, blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Aqui eu gostaria de te explicar um pouco do contexto histórico e voltar para o entendimento correto. O verso 7, ele é um verso de profecia dupla, que vai acontecer aqui no ano 701, e que vai acontecer o final dela, a morte de Senaqueribe, no ano 15 anos depois. A primeira parte é porque quando ele ouvir rumor, e isso é uma confusão, uma turba, uma revolta que se inicia na Babilônia, que ainda não é o grande império babilônico, e que é também um povo ainda subjugado pelos assírios, mas estão revoltados. Quando ele ouve aquela revolta, quando ele ouve aquele rumor, ele deixa a região da Palestina, da Judéia, de Judá, de Jerusalém, e volta para conter aquela região. Então, o que Deus está falando pela boca de Isaías, em primeiro lugar, é que Deus iria mudar através de um espírito, e nós não entendemos esse contexto no mundo espiritual, mas sabemos que isso existe. Iria mudar por uma disposição de Senaqueribe não mais conquistar Judá, mas se voltar para conter uma confusão na região da Babilônia. Da região da Babilônia. Irmãos, é incrível a gente entender que Deus tem os governos na sua mão, e que as coisas podem mudar do dia para a noite. Nós estávamos vivendo nossa vida tranquilo, parece que nada estava acontecendo, e de repente Deus, nos seus decretos, levanta um vírus que confunde o mundo, que confunde os governos, e que instaura uma bagunça global. Este mesmo Deus é o Deus que pode mudar a história agora. Um cientista pode descobrir a cura. Um governo pode entender o sistema e conter o vírus, que pode mudar a história dos nossos problemas particulares.
Nós devemos contar que Deus é um Deus que pode mudar agora o mal que estamos vivendo, o mal que estamos agora experimentando. Deus é um Deus que pode mudar a nossa história. Uma outra coisa que é interessante em esperar a salvação do Senhor é o final do verso 7, quando ele diz que Senaqueribe vai morrer à espada. A história conta que Senaqueribe vai numa segunda vez tentar tomar Jerusalém, vai sitiar Jerusalém, e que Deus vai levantar um anjo e que vai matar os soldados de Senaqueribe, e ele foge voltando para a sua cidade, e 2 filhos dele, numa estratagema deles, um plano deles, matam seu pai para tomar o trono e assumir o trono. Sabe o que Deus está querendo nos dizer? É que nós não podemos temer os arrogantes homens, nós não podemos temer o mal, porque Deus põe termo à guerra, Deus põe fim à guerra, e nada excede aquilo que Deus mesmo decretou e que Deus mesmo está dirigindo. Nós lemos, ou vocês espero que tenham lido na liturgia, o Salmo 46, verso 9 e 10, Deus põe termo à guerra, Deus para a guerra, Deus quebra os arcos, Deus despedaça os carros, uma expressão de Deus destrói os adversários, e Deus nos convida a nos aquietarmos e descansar e se refugiar nele. Esse vírus está apavorando o mundo, mas nós deveríamos estar apavorados com o pecado que nós lutamos. É isso sim que nos afasta de Deus, e é isso que Deus destruiu, dando salvação e dando provisão na cruz do Calvário. Irmãos, este mal do mundo é uma ilustração do que nós vivemos de modo espiritual, e devemos contar sempre com a provisão salvadora do nosso Deus. Eu não sei como é que você está. Às vezes você está desesperado, às vezes você está preocupado, às vezes você ouve pessoas muito preocupadas. Eu te encorajo, vá até eles, fale com eles, mostre o amor e a graça de Deus, um Deus salvador. Lembre-se que Jesus é aquele que veio para salvar. Gostaria de completar esse sermão com aplicações práticas para nós ficarmos e guardarmos no coração. Estamos vivendo uma espécie de sítio, né? Estamos sitiados, o mundo está sitiado por um vírus lá fora que está cada vez mais chegando perto de nós. Parece isso, parece a mesma coisa do rei amedrontado buscando socorro. Isso deveria, em primeiro lugar, produzir humildade no nosso coração. Lembrarmos que não somos nada, lembrarmos que devemos buscar a Cristo, lembrarmos que devemos orar mais, lembrarmos que não somos nada e que não podemos nos salvar. Eu não sei quanto a você, mas essa situação está exercitando no meu coração, está mudando um pouco mais a minha cosmovisão, que se Deus não fizer nada, não há salvação para os homens. Se Deus não vier em nosso encontro, ao nosso encontro para nos salvar, não há salvação para os homens. Não tem governo, não tem China, não tem Estados Unidos, não tem Europa, não tem ninguém quando Deus quer mostrar o homem. Eu não sei se Deus está punindo os homens ou disciplinando o seu povo. Eu não sei te dizer qual é o limite de um, qual é o limite do outro. Eu sei que Deus está mostrando o seu poder de modo muito claro e que nós deveríamos estar submetidos humildemente à sua boa mão. Deus ele está mostrando à igreja que talvez a igreja pensou demais nos valores do mundo, no dinheiro, nos prazeres, nas viagens. Engraçado, ninguém quer ir para a Itália agora, né? Um país tão cobiçado para ser visitado. Mas esse vírus botou cada um dentro das suas casas, nos voltou para as nossas famílias, para o lar, para a oração, por tratar os filhos, por gastar mais tempo junto. Esse é um exercício que Deus está impondo a todos nós. Por isso nós deveríamos, irmãos, clamar a Deus, clamar pela graça de Deus, entender que Deus é bom, Deus é gracioso, Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, antes Ele nos dá misericórdia e graça em meio ao mal que nós vivemos. Lembre-se disso, Deus não é ruim. Não pensemos nós que Deus está
de modo mal, simplesmente punindo por punir. Não. Ele está tratando os pecados e ele está disciplinando a igreja. Que nós possamos entender isso de modo muito claro, de modo muito inteligente, de modo espiritual. Irmãos, uma outra coisa é: Deus pode mudar a história que estamos vivendo. Deus pode mudar da noite para o dia. Espere a salvação do Senhor. Espere a salvação que vem do Senhor. Ele é o Deus que salva o seu povo. Ele realmente veio para nos salvar na pessoa de Cristo Jesus. E eu gostaria que você terminasse essa meditação comigo, pensando que nós não podemos nos salvar, mas Deus, na sua graça, proveu o seu Filho para nos salvar. Esse vírus pode até nos matar. E se Deus quiser, Ele vai nos matar, mas Ele não pode matar a nossa alma. O nosso corpo será glorificado, à semelhança de Cristo Jesus, e nós seremos reavivados dos mortos. O nosso pulmão não vai ficar paralisado por toda a eternidade. Pelo contrário, receberemos um corpo vivificado. E nós seremos plenamente restabelecidos. Se nós passarmos por este problema de modo conservados em vida, que então nós sirvamos uns aos outros. Que nós sejamos canal de Deus, usados por Deus para levar a palavra de salvação a outros. O que você está fazendo na internet? O que você está fazendo no seu WhatsApp, ou no seu Facebook, ou no seu Instagram, ou qualquer mídia social? O que você está fazendo? Que você entenda que Deus está lhe chamando para produzir uma palavra de esperança. Fale com os seus, ligue, mostre, ponha a cara para fora em oração e em mídias sociais, pastoreie a sua família, ensine os seus filhos, a sua esposa, conserve seu marido na dependência de Deus. Você, meu irmão, que está desesperado com as finanças de casa, espere no Senhor, Deus certamente dará provisão. A nós, liderança da igreja, vamos trabalhar para socorrer os mais necessitados. Diáconos, presbíteros, liguem uns para os outros, tratemos uns dos outros. Pensem que dinheiro, nesse instante, é também para conservação e para salvar as pessoas que precisam. No final das contas, Deus é um Deus bom, gracioso. O que fazer em tempos de crise como nós estamos vivendo? Seja humilde, reconheça que você não é nada e você não pode se salvar. Busque a graça de Deus, espere pela graça de Deus, busque o Deus gracioso, ore e clame. Espere a salvação do Senhor. Ele é um Deus misericordioso que já nos salvou do maior mal, que é o pecado. E que agora nós estamos na dependência dele, esperando a sua salvação. Que o Senhor possa nos abençoar nessa meditação e que Deus possa continuar trabalhando em sua vida. Vamos orar? Pedir a Deus que esteja conosco no decorrer da semana. Na semana eu mandarei alguns estudos para vocês, baseados nos desdobramentos deste sermão. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz e que está conosco, falando fortemente ao nosso coração. Que os irmãos entendam que nós devemos todos ser humildes, que devemos todos buscar a tua graça, que devemos todos, ó Pai, esperar a tua salvação. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor espera da tua igreja, que nós sejamos aqueles que estamos dando a resposta certa nesse momento de crise, de modo prático, ouvindo as autoridades, fazendo o que nos compete, socorrendo e ajudando a quem precisa, mas no final das contas, esperando a salvação que vem do Senhor. Obrigado pela tua palavra. Eu agradeço e peço no nome e no amor de Cristo Jesus. Amém.